em Drex. Então o papo é sobre CBDC, Real Digital, Drex. Bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto. E aqui você já sabe, a gente fala de economia, blockchain e criptomoeda. E hoje a gente vai ter um papo muito legal. A gente vai falar com duas pessoas super mão na massa em Drex. Então o papo é sobre CBDC, Real Digital, Drex. E a gente vai falar com dois líderes do projeto da Drex dentro da Foxbit, que é uma das maiores corretoras, não só corretora, um dos maiores ecossistemas de cripto aqui no Brasil. Então, com a gente hoje está a Nathalie Diniz, que é advogada, especialista em regulação de blockchain de criptoeconomia, programadora e professora de smart contracts pela PUC, e ela é head de token na Foxbit. E também está aqui com a gente o Rodrigo Ikegaia, que tem uma longa carreira com passagem por Accenture, Serasa, e hoje ele é o chefe de produto, né, o CPO na Foxbit. E eu sou o Kenneth Correia, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, e eu sempre dei aula falando real digital ou real tokenizado. Vou querer descobrir se já dá para falar só Drex, né? E quero lembrar também, hein? Quem está nos ouvindo aqui, para se inscrever no nosso canal. Eu acompanho todas as estatísticas aqui, eu sou de dados, né? E eu vi que 90% de quem escuta os programas ainda não está inscrito. O número começou a aumentar, então eu com certeza vou continuar pedindo. Então aproveita agora, já se inscreve no canal, lembra também de clicar no sininho. E eu sou o Estevão Riso, host aqui do canal, e estou mega animado para ter essa conversa, porque eu estou cansado de ouvir gente falando besteira sobre Drex. Para que a gente precisa de Drex se tem Pix? O governo vai roubar meu dinheiro. Então eu estou animado de falar com duas pessoas que sabem do que estão falando hoje. E aí vamos já direto para as perguntas. Então, eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, né? Eu lembro que teve todo um processo para escolha de quais as instituições que iam entrar no projeto do Drex. Inclusive vieram algumas instituições internacionais, se não me engano a AVE está envolvida no projeto, né? Quem é de cripto conhece a AVE. Qual que é a relação da Foxbit com esse projeto do Drex? Legal, acho que a Foxbit ela entrou por conhecer cripto. Então a parte que estava no nosso core é ser uma das empresas que realmente lidava com blockchain e cripto lá. Então, por isso que fomos convidados para esse super consórcio aí que a TechBank puxou. E nosso papel lá foi justamente trazer bastante essa infraestrutura para poder, já que a gente conhecia bastante disso, a gente interagir justamente com todos os contratos, toda a tecnologia de blockchain para criar o nó do nosso piloto lá e subir na estrutura do Banco Central. Cara, legal. Então, assim, e é isso que eu queria, né? Faz tempo que eu tô querendo conversar com alguém que tá dentro, que não tá assim, eu ouvi falar que, né? Então, vocês estão lá fuçando no negócio. E aí, Nath, fala um pouco pra gente do que é, que eu lembro que eu tive a ideia de chamar vocês para vir falar comigo, porque a gente participou de uma conversa que tinha uma pessoa famosa falando um monte de besteira, e eu vi você dando um monte de definição, assim, fantástica do que é o que, né? Então, o que é CBDC, Real Digital, Real Tokenizado, Drex? O que é essa parada toda? Esclarece pra gente aqui o que é tudo isso. Sim, com relação ao Drex, o Drex é uma criação como várias criações que são eminentemente brasileiras, algo muito peculiar que se distingue do conceito de CBDC, que existem já em vários outros países aí pelo mundo. Um deles, especialmente, que está extremamente avançado com relação à implementação de CBDC, é a China. Mas o Brasil seguindo até uma linha muito próxima de entendimento do Banco Europeu, do Banco de Londres, do próprio Estados Unidos, né? O que eles vêm adotando é não adotar a CBDC. Então, qual seria a maior dúvida que as pessoas têm e confusão que elas fazem poxa, se o Drex não é CBDC, qual a diferença o que é efetivamente o CBDC e qual é essa distinção? Né? A CBDC, para a gente entender essa relação, a gente tem que entender como é que hoje acontece a relação das pessoas com o Banco Central. A maior parte das pessoas físicas e jurídicas, eu, você, a Foxbit, enquanto empresa, elas se relacionam diretamente com o Banco Central através de algo que é o papel moeda,
Então, a única relação direta de pessoas físicas e jurídicas com o Banco Central é através do papel moeda, que são as moedas metálicas e as cédulas. Essa é a única relação que a gente estabelece de forma direta. As outras relações se dão através de intermediários, instituições de pagamento, bancos comerciais, que são esses intermediários que estão presentes no sistema financeiro nacional. E aí, a nossa relação, então, com o Banco Central se dá, exceto com relação ao papel moeda e cédulas e moedas metálicas, se dá através desses intermediários. E o que acontece? A CBDC, ela implicaria numa mudança nessa dinâmica, nesse fluxo. Por quê? A partir do momento que um Banco Central, ele criasse uma CBDC, ou seja, ele criasse ali uma wallet própria, e com essa wallet do Banco Central, ele possibilitasse que pessoas físicas e pessoas jurídicas pudessem se relacionar com ele diretamente, haveria algumas implicações nessa mudança de estrutura. Por quê? Porque muito provavelmente haveria um esvaziamento das reservas bancárias, ou seja, as pessoas não utilizariam mais esses intermediários, os bancos comerciais, as fintechs que nós temos hoje, e passariam a utilizar diretamente esse serviço oferecido e fornecido pelo Banco Central, que é a autoridade monetária. Então, muitas pessoas pensariam, poxa, por que eu vou utilizar o serviço de um intermediário se eu posso me relacionar diretamente com a autoridade monetária dessa moeda? E o esvaziamento dessas reservas bancárias acarretaria alguns problemas. E aí a grande pergunta, poxa, quais seriam esses problemas? Hoje, um dos pontos mais críticos no Brasil é o oferecimento de crédito. E quem concede crédito no Brasil são as instituições financeiras. Então, a gente poderia agravar a concessão de crédito, de empréstimos, com esse movimento nesse fluxo, né, nessa mudança de estrutura. Então, antevendo isso, aí todas as pessoas que estão à frente no Banco Central entenderam por bem que não seria interessante a gente adotar o modelo de CBDC, e sim criar um novo modelo peculiar, como o Brasil gosta de criar. Então, somos uma nação extremamente criativa e graças ao Pix, que é essa outra infraestrutura, esse sistema de pagamento, foi possível a gente criar algo em que a gente pudesse oferecer a tokenização, né, um sistema financeiro tokenizado. E aí a gente criou o Drex, que é essa plataforma, essa infraestrutura do sistema financeiro. E aí, pelo que eu entendi, então, né, quer dizer, quando a gente fala da China, que tem o CBDC, a ideia é a China tem acesso direto a mim via o app do CBDC. No Brasil, então, quando a gente fala de real digital e real tokenizado, a gente continua tendo o banco com intermediário. Então, esse é o ponto, talvez, que não mudou e que diferencia o Drex do restante, né? Exatamente. Até porque uma outra preocupação, além do esvaziamento das reservas bancárias, e isso gerar um colapso econômico, seria com relação à proteção, né, das liberdades individuais e da privacidade. Então, existem essas outras duas preocupações. Essa concentração do poder estatal, a partir do momento que você criasse o Drex, e o Drex, a CBDC, desculpa, e a CBDC, ela estabelecesse essa relação direta, eliminando intermediários. Como é que ficaria essa relação de poder? Essa é uma outra preocupação que pesou muito para a decisão. Cara, fantástica essa explicação. Eu que já vinha lendo sobre, aprendi algo novo aqui, atualizei, as configurações foram atualizadas. E Rodrigo, seguindo aqui com você, eu queria perguntar o seguinte, na sua experiência, você que está aí, tanto pesado em cripto, mas também com a mão na massa no Drex, o que você acha que, em geral, as pessoas entenderam errado sobre isso tudo? Sobre isso que a gente está falando, sobre a implementação do Drex, funcionamento. O que você acha que quando você escuta as pessoas falando, chega a dar aquela dorzinha no coração? Acho que é bem a temática da confusão de como que o Pix e o Drex iam funcionar. Eu acho que muito do que eles
todas as notícias que saem, ainda falando de Drex, ainda falando de Pix, o pessoal ainda confunde bastante, até nos próprios eventos, fala assim, como fazer um Pix, mandar um Drex por Pix, etc. É um tema que a gente acaba abordando bastante, mas que fala, né, como o Pix solucionou um problema de transferência entre os bancos, né, os intermediários que a Nathalie mencionou, e como que o Drex, teoricamente, vai solucionar outros problemas, que é a parte de como que eu posso segurar um dinheiro para só transferir quando o contrato for concluído. Então, essa parte da programabilidade vai acabar chegando com o Drex, coisa que o Pix está começando a querer ter algo similar, mas são propósitos diferentes, né? Eu ouvi acho que foi do próprio Roberto Campos Neto numa entrevista que ele fala: você vai poder usar o Drex para fazer uma transferência pessoa a pessoa direta de dinheiro? Vai. Mas assim, você vai precisar? Não, você tem o Pix para isso, né? O Drex até vai fazer isso, mas não é essa a função dele. É isso, né? Seria, né? Sim. E tudo que vai trazer, acho que ainda segue do tema de estar dentro de um sistema centralizado do Banco Central, mas que você falou, são propósitos diferentes e players diferentes por enquanto, né? Acho que tem usabilidade diferente para cada um. Pô, legal demais. E galera, e assim, eu tenho que fazer essa pergunta do ponto de vista de amante de tecnologia emergente, que somos eu e o Estevão, e com certeza vocês também. A gente tem uma curiosidade meio de nerd, que é o seguinte, cara, como é que essa conversa de criptoativos conseguiu ganhar tanto espaço, cara, nas instituições oficiais, formais de governo? Como é que o governo brasileiro, em específico, né, tão rapidamente, se comparado com o passado, eu sei que é tudo mais lento, mas se comparado com como foi com outras tecnologias, ou até como foi com outros governos, como é que esse assunto cresceu tanto? Então, eu queria uma visão de dentro de vocês, assim, e quais vocês acham que foram os fatores Brasil para essa conversa de cripto ter ganhado tanto território? Olha, eu acho que vários foram os pontos que convergiram para a gente seguir nesse caminho que a gente acabou adotando. Eu poderia incluir aí a pandemia. A pandemia em si, ela potencializou muito a adoção de tecnologias emergentes, como você falou, na própria infraestrutura financeira. Então, o Pix foi um exemplo de sucesso na pandemia, talvez muito provavelmente potencializado pela situação. Então, existia uma restrição muito forte com relação ao período de funcionamento das agências bancárias. Então, as pessoas passavam mais tempo em casa, então elas decidiram, poxa, eu vou baixar o app do meu banco aqui no meu smartphone, vou aprender, o que é esse Pix? Vou cadastrar. Então, eu acho que o momento histórico e que a gente estava vivendo pandêmico acabou potencializando a adoção em massa. Isso fomentou de alguma forma, porque dada essa adesão massiva do Pix, o Banco Central provavelmente, poxa, já que houve realmente, a gente anda na rua, qualquer pessoa que tenha um pequeno comércio, comercialize pequena sua arte, um doce ou qualquer coisa, ela tem ali o Pix dela. Não, você pode transferir para mim por Pix. Isso realmente teve uma adesão por parte da população em Nathalie, diversas camadas sociais. Eu já tive uma pessoa pedindo dinheiro na rua com a plaquinha do Me Passa um Pix. Exatamente. Então, assim, não se restringiu a uma camada social. Todas as camadas sociais aderiram e experimentaram a facilidade que é o pagamento via QR Code. Então, a gente hoje, a nossa população já está familiarizada, por exemplo, com o QR Code. E talvez isso se deva à pandemia. Um outro fator também que eu entendo que seja preponderante foi a questão das stablecoin, uma criação de uma espécie de stablecoin por parte de grandes empresas de tecnologia, big techs, como a gente denominaria. Então, a gente viu um movimento, por exemplo, do Facebook querendo criar uma moeda própria chamada Libra. Então, como é que ficaria? Aí a gente entra numa outra seara, num outro caminho de discussão, um dilema, basicamente. Como é que ficaria a soberania estatal quando
players, grandes players, como essas big techs, elas disponibilizassem dentro da infraestrutura delas uma moeda própria, em que os seus usuários pudessem utilizar essa moeda própria. Como é que ficaria a moeda estatal? Então, talvez houvesse ali um espaço para perder poder. Então, talvez esse também tenha sido um incentivo adicional para que os estados, né, os países, eles pensassem, bom, talvez seja o momento de pegar essa tecnologia e adotar ela dentro do meu sistema financeiro. Se eu não fizer isso, eu vou abrir espaço e dar margem para que outras instituições que não estatais, elas o façam. Então, basicamente, talvez tenha sido um outro ponto que tenha pesado. Então, eu acho que foi, na verdade, um conglomerado de aspectos econômicos, sociais e até humanitários que convergiram para o que hoje a gente está construindo aí no mercado em termos de soluções financeiras. Legal esse é o ponto de vista. Você sabe que o Estevão contou a história do morador de rua com Pix ou com QR Code, mas, Estevão, não sei se você vai se lembrar, cara, um slide que eu não sei se eu fiz e você copiou de mim ou se você fez e eu copiei de você. Mas não é se você fez e eu copiei. Um dos dois copiou um do outro. Mas era um slide com um morador de rua chinês em aulas que a gente dava em 2017, 2018 com QR Code. E a gente mostrava isso nas aulas e era um absurdo. O aluno falava, meu Deus, como assim? E era o WeChat, né? Que era, querendo ou não, uma empresa de tecnologia criando um meio de pagamento lá, né? Então fez sentido pra caramba, ressoa bastante quando você falou assim. Mas pensa nessa, com cripto, depois, futuramente, você não precisa nem da conta do WeChat, você vai ter uma carteira e recebe do mundo inteiro. Então, umas temáticas que a gente fala, é só o começo do que a gente está vivendo. Uma experiência melhor para o universo financeiro aqui, toda a solução, mas que ainda pode ser global. Ô, Rodrigão, mas aí deixa eu te perguntar, então, seguindo nessa tua linha da tua pergunta, cara, quando a gente escuta as pessoas falarem sobre real digital tokenizado de maneira geral, um dos argumentos que a gente mais escuta, isso da galera Web3, roots, Bitcoin, maximalista, etc., é que isso faria o governo ainda mais centralizador e controlador, porque ele teria controle completo sobre o seu dinheiro, sua movimentação financeira, declaração de imposto de renda, código genético e tudo mais. Então eu queria te perguntar o seguinte, como é que você confronta assim, essa visão, quando a galera traz esse ponto de vista? Assim? É até o tema que a Nathalie falou. Ele deu até um... Ai, que preguiça! Não, mas é o tema de, assim, o que a gente fala bastante, assim, todas as boas práticas cripto que blockchain que foram perdidas um pouco com a aplicação do CBDC é o que o governo está tentando evitar. Então, todos os temas que a Nath abordou anteriormente é exatamente essa. Não quer lançar alguma coisa fadada à não adoção e técnicas alternativas, né, de como que o pessoal vai usar o próprio dinheiro. Então, tem vários estudos, até parte do próprio piloto do Real, tem muitos estudos agora adotando justamente essa camada de privacidade. Então, grandes fóruns estão sendo gerados justamente para como o Banco Central vai aplicar essa camada que vai garantir justamente essa privacidade. Que ele vai ter autonomia e vai poder fazer operações, sim, mas ele vai também garantir essa camada de privacidade para poder justamente tranquilizar aí o mercado. Entendeu? Então, já tem umas 4 plataformas open source sendo analisadas e possivelmente vai ser algo que vai estar já vigente a partir de que chega a solução, por exemplo, de varejo, né? É isso que eu falo assim, eu comento muito também assim, né? Eu falo, olha, se você tá achando mas agora o governo vai poder prender meu dinheiro. Eu falo, bom, quando que ele não pode? Exatamente. Através do Bacenjude, é possível qualquer juiz de direito, ali analisando o caso concreto, sendo solicitado, um exemplo bem básico, existe devedor de pensão alimentícia. Havendo pedido por parte do advogado ali do que tem que ser alimentado, né? O juiz ele pode emitir ali um pedido para que seja bloqueado, eventualmente se localizado recursos nas contas bancárias do alimentante devedor, pedir o bloqueio desses valores para que seja efetivamente pago esses valores e revertidos para o alimentado.
Então, assim... Nathalie, eu vi esses dias que, inclusive, bloquearam a carteira de motorista e o passaporte de uma pessoa que tinha dívida. Então... A gente só está transportando, talvez esse seja um dos maiores medos das pessoas, mas a gente só está transportando algo que já é factível, já é praticado, com o nosso dinheiro virtual, nossa moeda eletrônica hoje, para a estrutura do Drex. Eu falo, esses dias eu falei para um cara que estava falando comigo, eu falei, cara, você não está entendendo o seguinte, a gente está saindo do fax para o e-mail. Ele faz as mesmas coisas, mas você tá falando, não, mas no fax eu ponho o papel de verdade, e aí eu vejo o papel passando e saindo do outro lado. É a mesma coisa, amigo, só vai ser mais fácil, mais prático, mais rápido e com menos custo, né? Porque, assim, eu entendo a preocupação, realmente eu entendo, e foi o que a Nath, você falou lá, quando você disse, não é mais uma CBDC onde a nossa relação é direto com o Banco Central, vai continuar tendo intermediário, mas todos esses bloqueios continuam, sempre existiram e vão continuar acontecendo, né? E, Nath, o que eu queria te perguntar? Oi, pode falar, Rodrigo. Não, que até o tema, o pessoal confunde CBDC, acho que o C é de cripto, mas o C é descentralizado, né? Então é do Banco Central ainda. Mas, ô, Nath, você que está com a mão na massa no dia a dia aí, do ponto de vista de quem está envolvido, o que você pode comentar que já está acontecendo, de quem está olhando realmente as funcionalidades e tal? O que as pessoas ainda não sabem, o que está por acontecer que o público não entendeu? Eu acho que eu poderia realçar dois pontos, duas características principais que vão se configurar, vão se destacar como um novo passo nesse novo sistema financeiro nacional, que seria um dos pontos, a questão da interoperabilidade. Então, através da construção dessa plataforma única, vai ser possível a liquidação de um mesmo ativo em várias camadas. Ou seja, eu quero transferir um título público federal que está custodiado nessa infraestrutura do Drex para o Rodrigo. E eu estou em um banco comercial Itaú e o Rodrigo está no banco comercial Bradesco. Então, vai haver a transferência, essa liquidação, essa transação vai ser atômica, como os membros do Banco Central denominam, que vai ser transferido da minha carteira, esse ativo vai sair da carteira da Nathalie e vai para a carteira do Rodrigo, vai sair da esfera do Itaú e vai para o Banco Bradesco e, ao mesmo tempo, o ativo em si vai ser transacionado. Então, é uma liquidação atômica em 3 camadas distintas, o que gera uma otimização, um ganho exponencial de eficiência. Deixa eu fazer um paralelo, é mais ou menos, então, por exemplo, quando eu tenho lá na minha corretora uma ação e eu vendo a ação e ele me coloca lá que eu preciso de 2 dias para receber o meu dinheiro, né? Exatamente. É isso que vai ser resolvido. Um exemplo, né? Exato, a gente vai entrar num momento em que a gente não vai mais falar sobre janelas de liquidação, em dias úteis. Todos os dias vão ser úteis. A gente não vai ter mais janela de liquidação. SWIFT, que é algo que existe. Eu até vou deixar esse ponto aí para o Rodrigo falar mais a respeito, que é uma transação que envolve vários dias, vários atores diferentes. Então, assim, a gente vai ter algo mais eficiência, mais instantâneo, mais dinâmico. Eu acho que a palavra seria dinamismo nas transações financeiras. Ô, Nath, você falou alguns dias, esses dias, eu e o Kenneth temos uma empresa de treinamento corporativo, a gente demorou 2 meses para receber dinheiro pelo Swift. Aí a gente não conseguia entender o que tinha acontecido, nós fomos ver que o cara tinha colocado. Então, assim, coisinha pequena que aconteceu no processo, aí o dinheiro voltava, aí tinha que fazer a transferência de novo. Foi um caos, né? Então, 2 meses para imediato, acho que isso vai ser legal. Quando é 2 caras de inovação, dando treinamento, dando um banho de loja de inovação para a equipe. E aí, beleza, vocês podem fazer o pagamento em cripto? Ah, então não. Só Swift. Pô, caraca, como assim? Trouxeram a temática que para mandar dinheiro para a Austrália é mais fácil você levar pessoalmente do que fazer uma transferência, porque, cara, chega mais rápido. Você pegar um avião
embarcar, tô aqui teu dinheiro, mais rápido. Caraca, legal. E eu queria perguntar, nesse gancho da coisa internacional, eu vi que também o Campus Neto tá ativo lá, né? Então tá falando não só na possibilidade, de repente, de um Pix internacional, nem sei se é o nome, mas também uma integração do Drex com o sistema financeiro global. Vocês têm alguma informação? Qual que é a visão que vocês têm sobre essa questão? Fica mais na temática no universo da aplicabilidade. O próprio modelo do Pix nada mais é do que implantar um sistema onde o Banco Central facilita as transações interbancárias. É muito do que o modelo próprio do Pix, quando a gente fala, né? Viu lá, o Pix muito recente, mas foi inspirado por processos de blockchain. Então, um processo que ele entendia como funcionava o processo de transferência, que alguém intermediava a operação, e ele criou uma estrutura similar. Beleza, vou A para B, B para C, ele conseguiu fazer toda essa parte do registro do Banco Central e criou-se o Pix. E hoje em dia a gente até explica um pouco de cripto com Pix, porque a experiência é bem similar, só que eu não estou restrita ao Brasil. Então, ele exportar um pouco da solução para os países, que a estrutura do exportar o Pix é mais interna para o sistema atual, e a parte de justamente integrar futuramente operações internacionais vai ser quando a gente tiver justamente esse contrato, esse ativo, né, digital, e poder criar pares de negociação ou canais de transferência com blockchains públicas, né? Então vai ser um processo que vai trazer o que a gente falou, do nosso universo que a gente vê no dia a dia para aplicações no mundo real, com economias de verdade. Né? Pô, que legal. E, Rodrigo, sabe que um interesse muito grande meu, cara, e de maneira geral quando falo de tecnologia, mas trazendo especificamente para cripto e essa discussão toda do Drex, é exatamente isso que você chamou aí, é o aspecto da aplicação, da aplicabilidade. E aí eu queria perguntar assim, do ponto de vista de inovação mesmo, o que muda na prática, lá para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica, no dia a dia, usando o Drex, etc., o que vocês conseguem exemplificar, de repente, disso? Eu acho que vai ser a parte justamente de poder, como a gente falou, da aplicabilidade, mas também para trazer utilidade real. Então, é um processo que a gente mencionou. Toda a estrutura atual da economia depende de muitos intermediários. Então, muitos pontos de confiança. Eu confiei em quem eu entreguei meu produto, confiei em quem pegou meu dinheiro, e às vezes tem os processos de fraude, que são justamente outros intermediários que, na verdade, desviaram tudo e desviaram todos os produtos e dinheiros e, na verdade, extraviaram parte da operação. Então, do que a gente procura trazer com a parte de uma estrutura desse tipo de tecnologia não ninguém sofrer na dependência de confiar demais em alguém. Então, todas as partes depositam previamente e só quando a transação é concluída, troca de nome. Igual a Nath falou, saiu do banco A para o banco B, sem ninguém estar no meio, não está trabalhando, ou é fora de horário comercial, não vai ocorrer a transação. Isso é uma temática que a gente hoje, é o nosso dia a dia de cripto, de falar, cripto é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Então a gente fala porque não tem alguém que pare uma operação disso. E também não tem ninguém reclamando, não recebi. Se não recebeu, pode ser que você caiu em algum problema de confiar em alguém demais. Mas não deveria ter esse intermediário no processo para justamente garantir que o processo foi concluído com sucesso. Então isso a gente vai ver bastante com transferência de bens reais, com esses pagamentos via essa estrutura, onde possivelmente vai mitigar muito desse problema de confiança que tem, né? Será que vai me entregar? Será que eu vou pagar e vai chegar do outro lado? Então, é um tema que a gente espera ver num cenário bem próximo de como que a gente vai conseguir configurar todo o nosso dinheiro e depender menos de pessoas para concluir as operações. Né? Isso acabou férias. Não existe Acabou mais dinheiro na férias, cueca. Acabou dinheiro na cueca também. Ninguém vai poder pegar um Drex e pôr na cueca e falar, minha parte tá aqui. Se ficar, vai ficar registrado, pelo menos. Olha, essa eu te garanto que vão dar um jeito de achar como, tá? Ô, Nath, essa é uma pergunta que eu quero fazer especificamente para você, porque quando eu estava me informando mais sobre você, sobre sua carreira, eu vi que você, além de programar smart contract, você dá aula de smart contract na PUC. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é, como que não só no Drex, mas como que é programar um smart contract do ponto de vista de uma advogada, quanto que isso é complexo ou não, mas eu queria saber se você acredita que no futuro os advogados que estiverem envolvidos no mercado cripto, no mercado financeiro, vão precisar botar a mão na massa e mexer com o smart contract, né? Ele sai do contract,
vira smart contract, e se isso vai chegar ao ponto de virar uma matéria de graduação de administração. E aí estamos especulando aqui, né? A gente não tem como adivinhar o futuro, mas eu queria ter a sua visão sobre isso. Eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque ela remete até à razão pela qual me moveu a estudar e aprender sobre a tecnologia. O que aconteceu? Minha graduação é em Direito, né? Eu tenho formação jurídica, e eu lia alguns artigos, matérias, explicando e falando sobre blockchain e como ela teria o potencial de revolucionar todos os setores, supply chain, financeiro, enfim. E, para mim, alguns pontos eram extremamente abstratos, né? Existia ali uma abstração. Poxa, por que ela confere segurança? O que é um deploy? O que é essa blockchain que todo mundo fala? O que é um smart contract? Como ele funciona? Como ele interage dentro de outras tecnologias? E todo esse grau de abstração fazia com que eu não entendesse na plenitude toda essa cadeia. E aí, em determinado momento, eu falei, bom, eu acho que é interessante eu ter uma compreensão um pouco mais profunda sobre a tecnologia para atuar nessa área. E isso que me levou a estudar sobre programação. Em nenhum momento eu falei, bom, a partir de agora eu vou começar a desenvolver, vou virar desenvolvedor, deixar direito para trás, mudar de área e trocar de áreas. Não. Na verdade, foi uma busca realmente por uma compreensão e uma plenitude um pouco maior. Eu acredito, sinceramente, que quando o profissional da área jurídica ele passa a entender a tecnologia, como ela interage, o que é um smart contract, o que é possível você fazer através de um smart contract, porque você já fez ali o deploy, você já colocou ele na rede, você já checou para ver o que você consegue ou não registrar, você consegue prestar uma melhor assessoria jurídica, uma consultoria jurídica para o seu cliente, porque muitas vezes, o cliente chega e ele não sabe exatamente o que ele quer. Às vezes você precisa perceber o que o cliente realmente precisa, porque ele chega com um problema. E eu acho que você tem que meio que tentar resolver o problema dele através da tecnologia, mas para isso você precisa compreender a tecnologia. Se você não compreender a tecnologia, você não consegue solucionar a demanda do seu cliente. Então, nem pensar em oferecer aquilo, né, como uma possível melhor solução, né? Exatamente. E aí é o papel que é um diferencial, na verdade. Quando você é um profissional que tem esse skill, vamos dizer assim, você consegue desempenhar uma atividade de uma forma mais assertiva. Você consegue identificar o que o seu cliente precisa e pensar em algo que solucione essa demanda dele. Então, talvez não seja uma matéria da graduação de Direito, mas eu acredito fielmente que profissionais que queiram atuar nesse mercado, especialistas nessa área, exista uma grande demanda, uma grande busca por entender a tecnologia um pouco mais profundamente, por essa capacidade da compreensão da tecnologia, poder otimizar essa dinâmica diária quando você está trabalhando com isso, com tokenização, criptoativos, blockchain. Eu fiquei pensando, quando eu estava falando, eu fiquei pensando que a maior parte dos advogados não entendeu o que você quis dizer com deploy. Sim, assim. É basicamente fazer o upload, né, de determinado dado na blockchain. Pô, mas ele sabe escrever contrato no papel, né? Agora teria que escrever programando. Essa é uma temática dessa aí. Mas eu achei que faz muito sentido o que você falou, né? Eu, fazendo um paralelo, eu sou de marketing digital, eu não programo. Mas eu entendo tudo de como se programa, porque quando eu sento para conversar com o cliente, eu preciso desenvolver um projeto, eu preciso falar, tá, esse projeto vai ser melhor como mobile, eu tenho que fazer mobile first, eu posso fazer um PWA, né, se eu não sei o que é um PWA, que nem faz sentido para a conversa aqui, como que eu vou oferecer essa opção para o cliente como uma possível melhor opção, né? E já que a gente entrou nesses papos mais assim técnicos, eu quero fechar o programa de hoje com uma pergunta para o Rodrigo aqui, né? Rodrigo,
Agora eu quero usar o seu poder de extrapolar, de ir além. Eu gosto sempre de fechar o programa com essa extrapolada para o futuro aqui. Então, olhando o que está acontecendo hoje dentro da nossa realidade aqui com o Drex, como é que você vê o mercado financeiro daqui 5, daqui 10 anos, vamos dizer assim, na hora que o Drex estiver realmente funcionando, implementado, smart contract, as pessoas usando na rua, como é que você vê o mundo financeiro nesse momento? Eu vou extrapolar do passado. Ó, 3 anos atrás, ninguém não existia Pix. E hoje em dia você não sabe falar assim, todo mundo só fala disso. Você vê a adoção, só existia um modelo de pagar no cartão de crédito, no débito, TED Doc, cara. Hoje em dia o pessoal nem sabe o que é um TED e um Doc. E que tinha que esperar um dia, às vezes, para compensar. Ou que no fim de semana não funcionava. Então é um processo que a gente projeta muito dessa. Tudo que a nossa curva de adoção e capacidade de mudança, acho que o Brasil virou referência e todo mundo, na verdade, está olhando o Brasil para projetar os próximos 5 deles. Porque parece que a gente está começando a puxar uma vanguarda que antigamente a gente não tinha. A gente tinha sistemas de financeiros muito atuais, mas nada que tipo puxasse uma tendência. A gente falava um jeito mais melhor de processar. Então, acho que o projeto para o futuro é um pouco do que vai ser essa temática, acho que do poder na mão justamente das pessoas e menos das instituições. Então todo mundo vai ter que conviver com a parte de compartilhar o bolo, que hoje em dia é muito centralizado nesses intermediários. Então acho que o pessoal vai dar valor de realmente ter, e se eu participei de um processo de decisão, se eu vi um vídeo, eu quero que pague para mim, não quero que a pessoa ganhe dinheiro com eu assistir um conteúdo de outra pessoa. Então, isso vai permitir bastante com essa parte de aplicabilidade dessas estruturas blockchain, que eu não preciso ficar concentrando em intermediário, posso pagar direto. Viu? Recebe. E ao mesmo tempo, se é o meu dinheiro, eu quero poder andar com ele e gastar no outro lugar do mundo, sem precisar ficar pagando para 3, 4 intermediários para transferir meu dinheiro, ou pagando taxas e perdendo valor, né, em toda essa cadeia. Então, acho que vai voltar à época do que é o escambo 2.0, de você carregar o seu produto mesmo. Então, se eu ganhei, é meu, e poder trocar isso por outro lugar, sem precisar ficar convertendo em várias coisas antes de chegar na própria Escambo final. 2.0 é muito bom. Gente, então, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu vi que eu fiz vocês ficarem até tarde aí na empresa. Estou vendo que vocês dois estão no escritório até agora para poder conversar com a gente. Então, muito obrigado mesmo por ter dedicado um tempo para ajudar a gente, ajudar quem está assistindo aqui. E eu quero agradecer de verdade você que está aqui assistindo até agora, esse tempo todo com a gente aqui. Tenho certeza que, assim como eu, você aprendeu bastante sobre Drex. Então, se você souber de alguém que, cara, tá falando besteira ou que ainda não entendeu e que devia aprender um pouco mais, ou que, né, que vai ser interessante, a pessoa manda o vídeo para ela, quem sabe a gente ajuda a ter uma pessoa a menos a falar falando coisa errada sobre o tema. E lembra, assina aqui o canal então, e óbvio a gente se vê no próximo programa do Contos do Cripto.